Olá, me chamo Edilson da Silva Fontes, sou estudante do primeiro semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Esse vídeo é uma atividade contextualizada da disciplina Lógica Matemática e Organização e Arquitetura de Computadores, sobre o tema Unidade Central de Processamento. A unidade central de processamento, conhecida como CPU, é o próprio processador do computador. É a parte de um sistema computacional que realiza as instruções de um programa de computador para executar a aritmética básica, lógica e a entrada e a saída de dados. A CPU tem papel parecido ao cérebro no computador. E essa CPU é conectada na placa-mãe num soquete específico para o processador. Ela se chama Unidade Central de Processamento porque é o local onde os dados são processados de forma centralizada no computador. Uma das partes que compõe a CPU é chamada de Unidade de Controle, ou UC. É ela quem controla e comanda o processamento interno da CPU, ou seja, ela interpreta as instruções que são enviadas pelos diversos programas que estão em execução. É responsável para o correto funcionamento da CPU. Ela também é responsável por controlar a entrada e a saída de dados em relação à CPU. A entrada de informações por meio do teclado, que é um periférico de entrada, envia dados para a CPU processar. A UC, que controla a entrada desses dados para que o CPU possa processar de forma sincronizada e correta. Depois, a UC vai controlar a saída desses dados que já foram processados pela CPU para algum periférico de saída, como, por exemplo, o monitor. Outro componente é a unidade lógica e aritmética, ou ULA. É um circuito digital que realiza operações lógicas e aritméticas do computador. A ULA é uma peça fundamental da CPU. É, na verdade, uma grande calculadora eletrônica. Ela soma, subtrai, divide, determina se um número é positivo ou negativo, ou se é zero. É a parte responsável pelos cálculos, pelo processamento de dados. Na ULA, os dados serão processados e serão feitos os cálculos matemáticos aritméticos da comparação lógica para a demanda do processamento. Dependendo de como a ULA foi projetada, ela pode tornar a CPU mais poderosa, mas também consome mais energia e cria mais calor. Portanto, deve haver um equilíbrio entre quão poderosa e complexa é a ULA e quão cara a unidade inteira se torna. É por isso que as CPUs mais rápidas são mais caras, consomem mais energia e dissipam mais calor. Um outro componente importante são os registradores, que são pequenas porções de memória. É um tipo de memória mais rápida e financeiramente mais custosa, apesar do alto custo por bit armazenado. Sua velocidade de acesso é essencial para o funcionamento dos computadores. É uma memória volátil, ou seja, perde os dados na ausência da energia elétrica. O registrador, por ser uma memória volátil, tem os dados apagados quando o usuário desliga o computador e quando ligar novamente o computador, novos dados serão processados e serão colocados nos registradores. A finalidade dos registradores é destinar o armazenamento de dados e resultados temporários. À medida em que os dados são processados pela ULA, eles são armazenados nos registradores, ou à medida em que a ULA precisa de dados, ela busca nos registradores, ou seja, a função dos registradores é justamente o armazenamento de dados temporários que vão sendo processados pela CPU. Na hora de escolher um computador, um dos componentes mais importantes para o desempenho da máquina é o processador. Por isso, o processador é a unidade responsável por traduzir cada comando recebido e gerar uma resposta.